com o teu selo da redenção, para alegrar a minha alma e aquecer o meu coração. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar com a santa paz do Senhor Jesus. Pela imensa bondade e misericórdia do nosso Deus, nós estamos chegando aqui para prosseguir a nossa jornada pela santa, inspirada e perfeita Palavra de Deus. E eu dou graças a Deus porque não estou sozinho nessa caminhada. Louvo a Deus pela sua vida, por você que está aí conosco, juntos, caminhando e aprendendo da palavra do nosso Deus. Hoje estamos aqui para lermos o penúltimo capítulo de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. Amanhã estaremos concluindo o segundo livro de Samuel, portanto, mais uma etapa da nossa bendita viagem. Abra então a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 23 de 2 Samuel. Versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Verso 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Verso 4. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Verso 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Verso 6. Porém, os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Verso 7. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro, e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Verso 8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebete e Bessebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Verso 9. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Verso de número 10. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo. Verso 11. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Verso 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Verso 13. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da cega foram a Davi à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Verso 14.
Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Verso 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Verso 16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Verso 17. E disse: guarda-me o Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Verso 18. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Verso 19. Porventura este não era o mais nobre dentre os 3? Pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabziel, grande em obras, este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Verso 21. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a própria lança dele. Verso 22. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Verso 23. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Verso 24. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. El-Anã, filho de Dodó, de Belém. Verso 25. Samá, Arodita. Elica, Arodita. Verso 26. Eleis, Pautita. Ira, filho de Iques, Tecoíta. Verso 27. Abiezer, Anatotita. Mebunai, Uzatita. Verso 28. Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita. Verso 29. Eliebe, filho de Baná, Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Verso 30. Benaia, Piratonita. Idai, do ribeiro de Gaás. Verso 31. Abi-albon, Arbatita. Asmavete, Barumita. Verso 32. Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem e Jonatas. Verso 33. Samá, Ararita. Aião, filho de Sarar, Ararita. Verso 34. Elifelete, filho de Asbai, filho de Maacatita. Eliã, filho de Aitofel, Gelonita. Verso 35. Ezrai, Carmelita. Parai, Arbita. Verso 36. Igal, filho de Natã, de Zobá, Banigadita. Verso 37. Zeleque, Amonita. Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Verso 38. Ira, Itrita. Garebe, Itrita. Verso 39. Urias, Eteu. 37 ao todo. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou o Deus que dos filhos sempre zelo muito bem.
e de ti não esqueço também. Não abandone meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos aí a leitura do penúltimo capítulo aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler com você o verso de número 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. E pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para mim. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a primeira parte do capítulo registram as últimas palavras de Davi antes de sua morte. Davi faz uma recapitulação de sua trajetória e ele concluiu: o Espírito do Senhor falou por mim. Aleluia. A seguir, Davi relembra a aliança eterna que Deus fez com ele e com a sua descendência, de que a sua posteridade se assentaria no trono de Israel para sempre. Sabemos que essa promessa terá seu cumprimento final na pessoa do Senhor Jesus, a raiz de Davi, conforme Apocalipse 5, versículo 5, o qual reinará eternamente sobre Israel e sobre todas as demais nações da terra. Amados irmãos e ouvintes, quando analisamos a história de Davi, podemos ver que ele teve altos e baixos. Foi fiel a Deus de modo geral, mas cometeu erros graves, como já temos visto. A história dele é idêntica à de cada um de nós, com nossos acertos e falhas diante do nosso Deus. Mas Davi terminou bem a sua carreira. Ele terminou em comunhão com o Senhor, cheio do Espírito Santo e afirmando que o Espírito de Deus falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Ele concluiu a sua jornada profetizando. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, é isso que realmente importa. Chegar abençoado e na presença de Deus no fim da carreira terrestre. De que adiantaria cada um de nós ter aceitado a Jesus um dia, ter perseverado na fé por muitos anos, ter sido obreiro e quem sabe até um pastor ou líder, ter sido usado por Deus, ganhado almas para Jesus e assim por diante, mas depois nos afastarmos de Deus e morrermos fora dos caminhos do Senhor? De nada terá ou teria adiantado. Então, amados irmãos, o que vale mesmo é terminarmos bem a nossa corrida espiritual. Pense nisso. Vá até o fim, firme, fiel a Deus, abençoado. Ainda que você não tenha começado tão bem, ainda que você, como Davi, tenha tido erros e alguns acertos, vitórias e alguns fracassos, mas o que importa é você terminar bem. Aleluia. Assim, a coroa da vida, a coroa da vitória, lhe espera lá na glória celestial.
vigiemos, oremos e permanecemos fiéis, pois o que importa é como terminamos a nossa jornada nessa terra. Aleluia. Chega de ficar aí pensando que não é ninguém. Você parece que não sabe o valor que tem. Deus escolheu você, irmão, para ser um vencedor. Chega de se conformar com essa má situação. Provas de Deus a gente aceita, mas derrotas não. Determine a vitória em nome do Senhor. Você tem a mesma semelhança do homem da cruz. Eu vejo no seu rosto brilho. Oremos, meus amados, querido Pai Celestial. Queremos te agradecer por mais um capítulo da Tua Palavra e por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai. Aleluia. Que nós precisamos ser como Davi, ainda que tenhamos cometido muitas falhas, ainda que nós erremos, ainda que nós também passemos por altos e baixos, mas o Senhor tem nos mostrado e tem nos lembrado que o que importa mesmo é como terminamos a nossa jornada. O que importa mesmo é como estaremos no momento do soar da trombeta ou no momento da nossa partida desta terra. Senhor, nos ajude a vigiar em todo o tempo, para que nós não percamos, Pai, tudo aquilo que ganhamos do Senhor, mas que nós possamos terminar fiéis à nossa jornada. Te pedimos, ajuda-nos por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Mesmo que tudo na vida parece impossível, mesmo que a morte persiga o teu caminhar, crer que o Senhor lá do alto está te contemplando e o socorro na hora precisa Ele dar. Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente, mesmo que a roupa e a comida te venha faltar, e a vida tão frágil entregue aos cantos, Deus nos sustenta na vida e livra do mal. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Tuas mãos me sustentam e me faz caminhar mais feliz. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Meus amados irmãos, pela graça do Senhor, então, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra, crendo que você foi abençoado mais uma vez pela Palavra de Deus. Aleluia! E quero lembrar a você que amanhã nós estaremos aqui num quadro especial, pois estaremos terminando mais uma etapa da nossa viagem, concluindo o segundo livro de Samuel. E depois de amanhã já estaremos lendo o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis. Que maravilha! Estamos adiantados em nossa caminhada, louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos falado pela Sua palavra e por tudo aquilo que ainda o Senhor falará aos nossos corações. Permaneça firme no seu propósito. Amém? Desejo a você um dia de paz, de vitória e de bênçãos e aguardo você amanhã. Fique na paz do Senhor Jesus. Entregue aos cantos,